Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Papo Ped. Eu sou o Matheus. E eu sou a Bianca. E aí, vamos bater um papo? Um Papo Ped? Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre o quê? A importância da sequência rápida de intubação. Muito bem, a importância da sequência rápida. Será que é um tema importante? E aí, conta pra gente, Matheus. Muito importante. Então você tem medo de fazer uma intubação? Você tem medo que chegue aquela emergência e aí você não sabe o que fazer? Então hoje é uma aula especialmente para você que quer aprender como intubar um paciente com segurança. Certo, Bianca? Certo. E aí, quais são os tópicos que a gente vai abordar? Muito bem, então a gente vai falar aí, em geral, né, a definição da sequência rápida, né? Vamos falar das indicações, das contraindicações, vamos falar também, aí finalizar com os 7 P's da sequência rápida, que é a sequenciazinha dos procedimentos que a gente faz, certo? E qual que é a importância desse tema? Então, como eu disse, é importante a gente saber a sequência rápida para você saber fazer esse procedimento da intubação de uma maneira mais segura, né? E de uma maneira que o paciente tenha menor risco de intercorrências, de efeitos colaterais e que seja um procedimento mais adequado para o paciente, né? Então, tanto para minimizar o seu risco de ter intercorrências, como para o paciente não sofrer com esse procedimento, certo? Certo. Nós temos observado também, né, um grande aumento na incidência de estenose subglótica nos pacientes que já foram submetidos a uma intubação orotraqueal, né? Então, Exatamente. nós sabemos que a causa disso ela é multifatorial, a gente não pode colocar a culpa numa coisa ou outra sozinha, né? Mas também sabemos que ali o procedimento da intubação, ele tem uma influência muito grande no desenvolvimento dessa estenose depois, né? As crianças, a viária infantil, né, ela tem uma proporção de músculo muito grande com relação à cartilagem ainda, né? Então tem um risco grande de lesão e essa lesão depois pode se tornar uma estenose, né? Então é importante. Com certeza. Quem não se prepara com a sequência rápida, sabe, né, adequadamente a sequência rápida, a intubação pode ser um caos e aumenta muito esse risco, né? É um dos riscos, né? Que é um dos riscos, exatamente. Muito bem. Então, porque a gente vai realizar essa sequência, acho que basicamente isso que a gente falou, que seria aí a indicação da sequência rápida, que é para ser uma intubação mais tranquila, com menos efeitos colaterais para o paciente. Certo, então vamos definir, né, o que é a sequência rápida de intubação, né? Então, basicamente, ela consiste no uso apropriado de alguns medicamentos, né, para facilitar a intubação orotraqueal de emergência, né? E também para reduzir os efeitos adversos do procedimento, né? Então, esses medicamentos, eles devem promover a indução anestésica, né, a pseudoanalgesia e o bloqueio neuromuscular, obrigatoriamente, né, se não tiver bloqueio muscular, neuromuscular, ele não é uma sequência rápida de intubação, é bom a gente frisar isso, né, porque a gente vê em alguns contextos uma certa resistência de alguns profissionais, de algumas especialidades, enfim, em usar o bloqueador neuromuscular quando ele tem indicação, né? E lembrar que não é para facilitar o nosso procedimento, ele é para proteção do paciente, né? Para segurança do paciente, reduz o risco de lesões, né? Então é importante a utilização. Ele reduz, mesmo que o paciente esteja bem sedado, né? Com uma pseudoanalgesia adequada, só a sedação ela não vai reduzir os reflexos, né? O laringoespasmo pode acontecer, ou aquela elevação da laringe na hora da intubação, então é importante, né? Eu diria que vai intubar, use sempre o bloqueador neuromuscular. Tem algumas situações que a gente vai comentar, né? Não sempre, né? Mas então, quando tiver indicação, use. exatamente.
E fora a sequência rápida de intubação, existem uns outros métodos, né, Matheus? Fala pra gente. Isso, muito bem. Então, a gente precisa entender, primeiro, por que é sequência rápida de intubação, né? Por que ela é rápida, quando que eu vou usar, existem outros métodos? Sim, existem outros métodos, né? Então, existe, por exemplo, a sequência clássica de intubação, né? Que a gente vai utilizar. Basicamente, você vai utilizar a diferença, você vai utilizar um bloqueador neuromuscular de longa duração. Isso aqui, esse tipo de sequência rápida, foi descrita para você fazer uma intubação programada, né? Então, como Sequência clássica, né? a sequência clássica de intubação foi descrita para uma intubação programada, porque eu vou usar um bloqueador de longa duração e aí, nesse período, o paciente está preparado, ele está de jejum, então eu vou poder ventilar esse paciente sem risco dele fazer uma broncoaspiração, né? Então eu posso utilizar a ventilação com pressão positiva sem nenhum problema, né? Agora, a sequência rápida propriamente dita, ela é rápida justamente porque geralmente a gente utiliza aí nas situações de emergência em que não há um preparo do paciente e aí muitas vezes ele não está de jejum, ele está com o estômago cheio. Então, classicamente aí é descrito que você vai utilizar um bloqueador neuromuscular de ação rápida e que não necessariamente, você fazendo todos os passos da sequência rápida, não necessariamente você vai precisar ventilar esse paciente, né? Claro que na pediatria, muitas vezes, como a criança, né, tem uma baixa reserva pulmonar e a principal causa de intubação na criança são causas respiratórias, né? Então, nem sempre você vai conseguir assim fazer o bloqueador neuromuscular e já entubar o paciente sem fazer uma ventilação. Então, em alguns casos, você precisa ventilar esse paciente, principalmente o paciente pediátrico, né? Mas a definição aí da sequência rápida seria você fazer um bloqueador neuromuscular, né? Utilizando aí os passos adequados com uma pré-oxigenação previamente. Quando você faz o bloqueio neuromuscular e o paciente perde o drive respiratório, você não precisa ficar ventilando, porque ele já está pré-oxigenado, e aí você só faz a intubação, minimizando aí o risco de broncoaspiração, né? Então, isso que seria aí a sequência rápida, né? Agora, existe também a sequência estagiada, e aí, ou sequência atrasada de intubação, que na verdade vai mudar um passo aí, porque muitas vezes quando você vai tentar pré-oxigenar o paciente, principalmente para a gente na pediatria, e às vezes, na verdade, o que a gente até usa mais é a sequência estagiada, porque muitas vezes para você conseguir garantir a pré-oxigenação, quando não há colaboração do paciente, aí você precisa muitas vezes fazer um sedativo, né, analgésico, antes de fazer a pré-oxigenação. Então, isso seria o conceito dessa sequência atrasada, ou seja, você faz primeiro um sedativo, que é para acalmar o paciente. Então, às vezes a gente precisa fazer isso na pediatria, né? A criança está lá se esgoelando e você não consegue pré-oxigenar adequadamente. E aí, então, você faz um sedativo e classicamente é descrito como a ketamina, né? Para deixar o paciente mais calmo e você conseguir garantir a pré-oxigenação, que é fundamental, né? Então, se o paciente está muito agitado, faça essa sequência, faça uma sedação antes. Garanta que você faça uma pré-oxigenação adequada, porque ela é fundamental para que a sua intubação seja mais tranquila e você evite dessaturações, complicações durante a intubação, né? Então, é importante diferenciar essa definição, né? Se você teve que fazer uma sadoanalgesia antes para o paciente ficar mais calmo antes do procedimento mesmo, de começar, não chama mais sequência rápida, não dá para dizer que você fez sequência rápida. Já muda a definição, a nomenclatura, né? Existe também alguns casos que você pode optar por a intubação acordada. Como é que é isso? É uma coisa meio de doido. Fiquei colocando uns videozinhos no YouTube, assim, vendo... Tem até um cara lá que ele se auto-intuba. Coisa de doido mesmo. Então, é um tipo de intubação que você pode escolher em alguns casos. Eventualmente, se você acha que tem uma via aérea difícil, que você não vai conseguir ventilar o paciente, então em situações que você tem medo de sedar o paciente e bloquear ele,
você pode tentar optar por esse tipo de intubação. E aí, basicamente, você vai utilizar de anestésicos tópicos para minimizar os efeitos colaterais de você passar um tubo na garganta, né? Porque se eu for aqui passar um tubo na sua garganta, você vai vomitar, vai sentir dor, né? Nem tente. Então, aí eles fazem o anestésico tópico, né? Garante que esteja bem analgesiado, e aí passa o tubo com essa anestesia tópica. Em geral, você consegue fazer a intubação aí sem grandes problemas. Não é muito usado em pediatria, né? Não é muito usada, mas o cara lá do vídeo, ele consegue se entubar e até filma. Então, é um método aí que também é possível, mas a gente realmente não utiliza. Bom, acho que é isso. Basicamente, seriam esses os tipos aí que a gente poderia fazer para quando você indica uma intubação, né? E aí você tem essas modalidades de sequência aí para fazer intubação. Mas então agora partindo para as indicações de intubação. Fala aí, Bi, que você pode falar pra gente. Tá, então aqui, como você disse, né, basicamente a gente vai usar essa sequência rápida nas indicações de intubação na emergência, né? Então, insuficiência respiratória, né, na maioria das vezes em pediatria, né, causadas ali por doenças tanto obstrutivas, de vieiras superiores, como de vieiras inferiores, como também doenças de parênquima, ou então aquelas doenças que alteram o controle da respiração, né, como afecções neurológicas ou musculares, ou então por comprometimento hemodinâmico, né, por choque ali pra gente poupar metabolismo energético, né, otimizar essa demanda metabólica aí. Ou então, quando a gente quer se antecipar a algum evento, né? Quando tem um risco de piora, que a gente precisa promover a manutenção da via aérea, como num grande queimado, por exemplo, né? E aí, quando que a gente não vai usar a sequência rápida de intubação na emergência? Bom, tem algumas situações que você não vai fazer sequência rápida, né? A principal delas é a parada, né? Então, não faz sentido, né? Não vai querer lá, o paciente está parado, está reanimando, você fala, opa, peraí, vamos fazer uma sedação para entubar. Não, gente, não pensem nisso. Também, se você pensar num caso assim, um coma profundo, responsivo, né? Não tem também porque o paciente está mostrando nenhuma resposta, também não tem porque você ficar fazendo a sequência rápida. Aí, nesse caso, você já pode intubar diretamente o paciente, né? E aí vale lembrar que é responsivo, né? Porque se tem alguma consciência, é indicado a gente fazer. Se mesmo que o paciente, sei lá, esteja um Glasgow de 8, ele tem alguma resposta. Então, essa resposta pode significar para você um aumento do risco de ter alguma reação, algum efeito adverso durante a parada. Então, se ele tem, aí merece fazer a sequência rápida. Em que casos, por exemplo, eu não faria um bloqueador neuromuscular, né? Então, existem alguns casos que você pode pensar. Como a gente disse, o bloqueador neuromuscular ele vai te ajudar. Então, sempre que puder, faça. Mas em alguns casos, que é o que a gente vai falar agora, você pode optar por não fazer. Em que situações são essas? Vocês sabem? Quando você está, principalmente, numa situação não intubo e não ventilo, né? Ou, que na verdade, que você pense que você pode evoluir com uma situação não intubo, não ventilo. Você Então, pode avaliar alguns preditores de uma via aérea difícil, né? E esses preditores, principalmente preditores de uma ventilação difícil. Então, sei lá, um trauma de via aérea, alguma deformidade laríngea, que possa dificultar a minha ventilação com a bolsa válvula máscara, aí isso pode me tornar um risco, porque na hora que eu vou bloquear o paciente, ele perde o drive respiratório e aí você não vai conseguir ventilar ele adequadamente. E aí está o risco de ter de saturar, braticalizar e evoluir com uma parada, né? Então, nesses casos, aí você pode optar por não fazer o rocurônio. Mas vai ser uma intubação difícil, porque já tem essas complicações. Então, nesses casos aí, até é interessante que você já pense em outros, já esteja preparado, já deixa
a maletinha de via aérea difícil, já deixa lá avisado se tem disponível no serviço o nasofibroscópio ou o anestésio que possa te ajudar, alguém experiente na via aérea, porque Tem que ter o seu plano B ali, né? tem que ter o plano B, porque vai ser uma intubação difícil. Certo. Muito bem. Bom, então falamos das indicações, contraindicações, e aí vamos passar então para a sequência propriamente dita, né? Que a gente fala aí dos 7 P's, certo? Dos 7 P's. Fala pra gente, Bia, Então, o primeiro P. Primeiro P, P fala. tem que ser preparação, certo? Boa. Para qualquer procedimento que a gente vai fazer aqui não vai ser diferente, né? Então, como é que a gente vai se preparar aqui para o procedimento de intubação, né? Então, vamos começar separando materiais e fazendo prescrições, né? Boa. Porque se a gente quer que a enfermagem vai aspirar a medicação, a gente precisa prescrever primeiro, né? Então, o que a gente vai prescrever aqui? Vamos falar certinho de quais medicações são, né? Mas falamos que vamos precisar de fazer uma sedanalgesia, um bloqueio neuromuscular. Então, as coisas que a gente vai usar para sequência rápida, a gente vai prescrever. É importante também deixar ali meio à mão medicações que possam ser necessárias de emergência, né? Posso deixar uma adrenalina, posso deixar uma atropina, a gente vai falar disso também depois. E o que a gente vai usar logo depois, porque depois que a gente entubar, a gente vai ter que, por exemplo, manter uma sedação contínua, uma sedanalgesia. Então, é importante deixar tudo prescrito e preparado para quando a gente for começar o procedimento já tá tudo na mão, certo? Certo. Além das medicações, então, vamos ter que separar os materiais que a gente vai utilizar, né? Materiais. Principal? A cânula. O tubo. É bom a gente começar por ela, né? Não vai esquecer do tubo na hora de entubar, né? Então, ali a gente tem uma regrinha prática, né? Pra gente lembrar ali do número. Tubo? Qual tubo? Que tubo que a gente vai escolher, né? Então, basicamente, ali para maiores de 2 anos, né? A gente vai usar aquela formulinha, né? Que a gente já falou em algum momento, quem já assistiu antes. Só para quem acompanha fielmente o Pavoped já sabe. Mas vamos lembrar. Então, a gente vai usar, né? A idade da criança sobre 4, mais 3,5 se for com cuff, ou mais 4 se for sem cuff. Certo? Boa, boa. Isso aí, ó, anota aí, que isso aí adora cair em prova. O pediatra gosta de fazer uns cálculos, então... A gente gosta de fazer conta. E para os pequenininhos, então, os recém-nascidos não costuma estar muito aqui na nossa conversa, né? A gente deixa pro povo da ANEL. Mas vai que chega um recém-nascido no seu plantão e você precisa entubar ele. Dependendo do pé frio... Acontece, ele teve alta ali com seus 2, 3 dias de vida, ele pode voltar numa emergência depois. Meu Deus. Né? Então é bom a gente saber, né, que esses recém-nascidos que já foram de alta para casa e vão voltar no seu plantão de emergência, eles não vão ser tão pequenininhos assim, né? Então aqui a gente vai usar uma cânula 3 ou 3,5, dependendo ali, vamos avaliar a criança. E ali os lactentes menorzinhos vem também 3, 3,5, né? Ali acima de uns 6 meses, mais ou menos, a gente já começa a pensar em 3,5 para 4, né? Isso. Acima de 1 ano também 4, 4,5. E acima de 2 anos a gente usa formulinha, tá bom? Exatamente. E é importante a gente, na hora que for preparar essas cânulas, né, não colocar somente aquela que a gente estimou. A gente se preparar, porque pode acontecer. Pode ser que a via aérea da criança esteja demasiada, tem alguma coisa, não vá passar a cânula ideal para ela, né? Então, sempre deixa preparado ali um tamanho a menos, um tamanho a mais. E tem né? as variações anatômicas também, né? Então, às vezes, você acha que aquele tamanho aí é menor, né? Chega lá, não, acho que vai ser o maior, né? A gente sempre vai usar a maior possível, né? Que não vá lesar a via aérea, né? Que passe tranquilamente, mas também para não deixar com escape, né? Pra gente conseguir ventilar ela adequadamente. O que às vezes a gente até usa na prática, assim, né? Né? Vai pela formulinha, mas às vezes na prática a gente utiliza o tamanho do dedinho do paciente, seria aproximadamente ali a circunferência interna da cânula. Então, às vezes ajuda um pouquinho você pensar ali, pode Umas te ajudar. diquinhas, né? Diquinhas aí da experiência, da prática. Também, além da cânula, né? Preparamos a cânula, preparamos as medicações, vamos ter que pensar no laringo que a gente vai usar, né? Então, a gente vai ter que escolher a lâmina, certo? E aí, curva ou reta? Depende de quem vai entubar. Né? Grande discussão, né?
essa discussão existe, né? Acho que aqui depende muito mais de quem vai entubar do que quem vai ser entubado, né? Se a gente for usar como regra prática, na pediatria a gente prefere muito, né, a lâmina reta, mas por questão anatômica mesmo da via aérea pediátrica, né? Que a gente vai ter ali uma epiglote muito grande para o tamanho da via aérea, então por conceito ali, né? Quando a gente vai usar uma lâmina reta, a gente vai pinçar a epiglote, né? A posição dela vai ser para pinçar a epiglote. Quando a gente vai usar uma lâmina curva, a gente vai colocar ela na valécula e levantar a valécula. Então, a gente não pinça a epiglote com a lâmina curva. Então, quando a gente consegue tirar a epiglote da frente na criança que tem uma epiglote maior, eu acho mais interessante. Mas é claro que às vezes, por exemplo, na anestesiologia, né? Que ali muitos ali são mais acostumados a entubar adultos do que crianças. Eles até usam lâmina curva também, senão não existiria, né? Lâmina curva tamanho 1, tamanho 2, Pequena, existe. Exatamente. Eu também prefiro para os pequenininhos usar a reta, porque justamente por isso. Tem criança que a epiglote vai lá em cima, né? E ela é bem fibroelástica, né? Então, ela cai, tampa tudo, não adianta. Você coloca na valécula, fica lá. Tem criança até que você olha assim, se olhar bem, abre a boca, você já vê epigote, né? Então ela é bem alongada, assim, muitas vezes. Aí você coloca lá, fica tampando. Então, eu também, na minha prática, eu também prefiro a lâmina reta para os pequenininhos. Pros pequenos, E também, né, como a gente atende em pediatria, a gente pode pegar uns adolescentes ali também, né? Então, aí pode ser que seja mais interessante a gente usar uma curva. Mas, como a prática de quem tá entubando é o que vai diferenciar aqui, eu já entubei adolescente com lâmina reta, porque fez mais sentido pra mim. Então, depende mais da sua experiência, né? Não tem muito uma regra. É preferível as retas nos menorzinhos, mas por questão anatômica, mas também depende muito da experiência de quem tá usando, né? Quem não tem experiência nenhuma, vai com a reta nos menorzinhos, que é melhor. Com certeza. Muito bem. E o tamanho? O tamanho, verdade. Aqui a gente usa, né, a distância aqui do mento até a mandíbula pra gente poder ver mais ou menos. Mas assim, bebezinho recém-nascido a gente vai usar mais uma 0, né? Ali pros lactentes 1, pros pré-escolares a gente já começa a pensar numa 2, né? Mas a mesma coisa, né? Mesma história da cânula. A gente nunca vai preparar uma lâmina só, né? Sim. Então, eu medi aquele paciente, eu acho que eu vou usar uma lâmina 1. Eu vou deixar a 2 ali do lado, né? Eu acho que eu vou usar a 2, eu vou deixar a 1 e eu vou deixar a 3 também, porque às vezes não é aquilo, né? Às vezes não alcança, né? É bom a gente sempre preparar. Na hora que você vai lá engoscopar, às vezes, não tá chegando. Não tá chegando lá. Eu tô com a reta, tô com a reta que era pra pensar epiglote, eu não tô conseguindo chegar lá. Imagina então... você não deixou separado, aí até alguém achar... Aí o paciente já saturou, então já deixa preparado, né? E tem que testar também, né? Porque uma coisa que mais falha na intubação é a luzinha da... Exato. Então a gente tem que encaixar, a gente tem que testar a lâmpada, gosto de dar aquela batidinha, assim, porque às vezes a gente liga ela tá acendendo, mas quando a gente vai entrar, vai laringoscopar, ela apaga bem na hora H, né? Então... é bom a gente mexer um pouquinho pra ver se ela não tá apagando. Dá uma forçadinha, né? E deixar um segundo, eu gosto, além de deixar tamanho diferente, deixar um segundo do mesmo tamanho ali disponível, vai que ela falha na hora, né? Então, quem se prepara não passa aperto, né? Com certeza. Então, aqui a preparação ela é muito importante. Então, além disso, o que mais que eu vou preparar? Bom, aí tem todos os outros materiais, né? Então, lembrar de ver lá a sonda de aspiração, né? Porque na hora que você vai laringoscopar, tá cheio de secreção, ou às vezes, como o paciente chega às vezes numa emergência, tá com leite, então você tem que aspirar, ou chega com algum trauma, tá com sangue, então é fundamental. E tem que testar, tem que ter a sonda e também testar o vácuo da parede, para na hora, no vácuo não tá funcionando, aí já te atrapalha completamente, né? Tem que separar a máscara, né? Tem que ser do tamanho adequado da criança, né? Então cobrir o mento, cobrir o nariz adequadamente, que é fundamental aqui o tamanho também, porque na hora que você precisar ventilar esse paciente, você não está conseguindo, você vai precisar ter uma máscara do tamanho adequado, vai precisar do ambu, né? Da bolsa válvula máscara, conectada ao fluxômetro, então também testar o fluxômetro, ver se está
se está funcionando. Tem que lembrar, tá? A gente fala, mas é brincadeira não, É tá? porque já aconteceu, né? O que a gente fala é porque já Nossa, a aconteceu. saturação não sobe, mas tá ligado no oxigênio? Exatamente. Tá lá só ambuzando sem oxigênio. Aí, ambuzando em ar ambiente não dá. Não dá. Não vai subir a saturação mesmo. Não dá. Aí tem que testar ele também, né? Ver se tá fazendo pressão, ver se tá enchendo o reservatório. É, que outra coisa também para falhar na hora é o ambu. É o ambu. Meu Deus do céu, muitas emoções. Então, se você se preparou, testou todos os materiais antes, você já se previne de ter essas complicações, né? O que mais que a gente precisa separar? Também tem que ter o ventilador, que depois você entubar vai ter que ter um ventilador funcionando. Então, preferencialmente, já testar o ventilador antes, né? Geralmente o pessoal da Físio que faz. Os materiais para você se proteger, né? Então, é importante. Não precisa você necessariamente utilizar uma luva estéreo, né? O procedimento em si não é estéreo, mas se utilizar, eu acho até melhor se tiver disponível, porque na hora que você vai encostar na cânula, você evita com uma menor contaminação possível. Não é obrigatório, mas você pode utilizar. Mas evita se você não for utilizar, evita de ficar encostando em tudo. Principalmente na cânula, né, que vai ficar dentro da viária do paciente. Então, é só tomar esse cuidado. Mas o procedimento não é estéreo. Por exemplo, se você que vai entubar, não seja você que vai pré-ventilar, se for necessário, né? Seja outra pessoa. Exatamente. Que mais? Monitor. E se o paciente tem algum preditor de viária difícil, você vai separar todo o material aí da viária difícil também, né? Que aí pode ser várias coisas também. Acho que é outro tema. Sim. Mas toda aula tem vários temas, né? Exato. Mas deixar tudo preparado, né? Então aqui, primeiro P, preparação, certo? Preparação. Aí depois que separou tudo certinho, a gente vai pro segundo P. Que é? Pré-oxigenação. E como é que a gente vai fazer isso? Esse jogral é ótimo. Bom, pré-oxigenação. Como eu disse, é fundamental a pré-oxigenação para preparar a sua intubação. Eu vejo muitas vezes algumas intubações que o pessoal simplesmente esquece de fazer a pré-oxigenação. E essa etapa... Eu acho que essa é a etapa mais esquecida, na verdade. Exatamente. E eu acho que ela é uma das mais importantes, porque principalmente na pediatria, né? Porque, como eu disse, a criança já não tem uma reserva pulmonar, ela tem uma reserva pulmonar pequena, né? Comparado com o adulto. E aqui, muitas vezes, o problema vai ser respiratório, né? Na maioria das vezes, o que piora ainda a situação. Problemas respiratórios, né? Então, como que eu faço a pré-oxigenação? Você vai ter que garantir uma FI de 100%, ou pelo menos próxima de 100%, por pelo menos 3 a 5 minutos, né? E como é que eu dou essa FI de 100%, né? Tem algumas maneiras de fazer isso. Ou eu coloco o paciente numa máscara não reinalante, que vai me dar aí FI próxima de 100%. Ou se o paciente, por exemplo, no caso que acontece bastante na pediatria, está num catéter de alto fluxo, por exemplo, eu consigo colocar minha FI de 100%. Ou numa VNI. Ou numa VNI também. Então, eu consigo ajustar essa FI. Então, eu lembrar, ele está no CAF? Deixa eu aumentar a minha FI aqui, já deixo lá um tempinho, já deixo pré-oxigenando, né? E aí... Já faz isso enquanto você está preparando o material, né? Exatamente. E aqui lembrar daquela sequência estagiada. Se o paciente está muito agitado, está chorando, você não consegue acoplar o paciente no dispositivo, utilize da sequência estagiada de intubação. Faz lá uma sedação, uma ketamina, deixa ele calmo e garanta essa pré-oxigenação para você não ter surpresas lá na frente na intubação. Vai fazer muita diferença, né? Porque a nossa intenção aqui é a gente não ficar fazendo ventilação com pressão positiva antes, né? Exatamente. Então, vai garantir ali um tempinho de apneia suficiente para a gente conseguir fazer o procedimento com segurança, sem muitas emoções. Aquela queda de saturação, cianose, bradicardia, uma parada cardiorrespiratória. Ninguém quer lidar com isso, né? Já é um momento tenso, né? E aí começa a acontecer isso, aí a tendência as coisas vão se multiplicando e vão ficando cada vez mais confusas, vão ficando piores. E o risco do paciente, tanto de lesões como risco de parada, vai aumentando exponencialmente, né? Então, risco de você, inclusive, perder o paciente, né? Então, por isso que vocês
vendo essa aula aqui, vocês vão seguir essa sequência certinho e vão ter intubações bem tranquilas. Não esquecer, pré-oxigenação. Não dá trabalho, ó. Você já deixa ele pré-oxigenando, vai preparando as coisas e vai mudar totalmente o sucesso do seu procedimento. Exatamente. Bom, depois da pré-oxigenação, vamos para o terceiro P, que é? Pré-medicação, que é aqui, vamos colocar um P que a gente tem que pensar, mas ele não é necessário sempre, né? A gente avalia a necessidade da pré-medicação. O que a gente pode fazer aqui? Antes, né, era usado de rotina a atropina, por exemplo. Por conta do reflexo vagal, tem aquele risco de bradicardia, né? Agora a gente não tem mais aquela orientação de usar de rotina, né? Então, a gente costuma preparar, né? Quando a gente vai pensar em tudo que a gente vai preparar e vai prescrever uma das medicações para ter ali do lado, porque se começar a acontecer uma bradicardia, é uma coisa que a gente pode fazer na hora e ajuda muito, né? Já reverte. E também aqueles pacientes que já têm o antecedente de ter acontecido antes, já foi entubado antes, já aconteceu alguma coisa antes, já sabe que ele faz aquele reflexo vagal com bradicardia, quem sabe aqui a gente pode utilizar. Mas não é mais indicado de rotina, né? A gente vai avaliar aqui caso a caso, né? E geralmente, mais os bebezinhos, né? Bem pequenininhos, assim, que tem muito esse reflexo, né? Às vezes você laringoscopa, aí como reflexo, né, do sistema nervoso autônomo, já faz uma bradicardia reflexa mesmo. Né? Então, às vezes, nesses casos, para esse caso, atropina. Talvez seja interessante fazer a atropina. Então, a gente, quando vai preparar, né, como é que a gente vai fazer o preparo dessa atropina, né? Então, a prescrição, basicamente, a gente vai colocar naquela solução de 2 ml para 8, né, para diluir, de soro fisiológico, de água destilada. E aí, vamos fazer 0,4 ml por quilo desta solução, né, que vai corresponder aí a 0,02 miligramas por quilo da atropina. Então, quando precisa fazer, tem aí na mão, mas lembrar que não é necessário sempre, né? Outra coisa... E não tem dose mínima. Antigamente se falava que tinha uma dose mínima de 2 ml da solução, mas agora não tem mais isso. Você faz a conta mesmo pelo peso 0,4 ml por quilo e pode fazer. E a dose máxima seria a solução toda, né? De 2 para 8. Os 10 ml, né? Que daria os 10 ml, né? E aí outra medicação que a gente pode pensar aqui, talvez, né, seria a lidocaína, né? Aqui a lidocaína, ela teria principalmente o efeito de evitar aqueles efeitos adrenérgicos de aumentar a pressão intracraniana. Então, pode ser interessante, quem sabe, no caso de um TCE grave, né? Ou então um tumor do sistema nervoso central, mas casos neurológicos aqui. E a dose seria 1 miligrama por quilo, né? Sim. Agora, que é descrito em literatura, então a gente precisa falar, porém não utilizamos muito na prática como pré-medicação, né? Sim. Que seria a analgesia com opioide. Então aqui tem a morfina também, que a gente não usa muito porque tem muito efeito colateral, né? Então usa mais o fentanil, que embora ele seja mais potente, os efeitos colaterais são menores, né? Seria assim, e a morfina também é mais difícil de fazer em bolos, né? Em bolos, assim, para sequência rápida, né? Mas aí o fentanil se encaixa melhor, né? E aqui, assim, a gente vai falar mais dele depois na parte de pseudoanalgesia mesmo, que é onde a gente pode utilizar. Porque eu acho que também esses protocolos acabam sendo muito descritos para adulto, né? E na nossa prática da pediatria, a gente sempre descreve na sequência rápida, incluindo sempre um analgésico, um sedativo e o bloqueador, né? Que na literatura em geral aí não coloca, né, necessariamente a analgesia sempre como uma parte da sequência rápida, né? Por isso que aí na literatura coloca o fentanil como pré-medicação para você considerar a analgesia adequada, né? Então eu gosto de colocar ali a analgesia como parte da sequência rápida. Porque por mais que às vezes você faz uma hipnose e o paciente não vai se lembrar, a dor... Você vai introduzir um instrumento metálico ali na via aérea. Exatamente. E a dor pode levar a reações do próprio organismo que podem também atrapalhar a sua intubação. Então, aumenta a pressão, taquicardia. Então, às vezes até é interessante você ir avaliando, né, durante a sua intubação a frequência cardíaca,
avaliar a PA. Claro que na situação de emergência não é igual os anestésios têm lá uma intubação programada, né? Na emergência, às vezes é difícil ficar lembrando todos os passos, mas é interessante você avaliar a sensação de dor do paciente, né? Sim. Então aqui em pediatria, né, a gente já costuma colocar isso no meio da sequência mesmo, né? No meio das medicações para a sequência rápida. Mas pode ser pensado como uma analgesia de pré-medicação. Exatamente. Só lembrar de quando a gente for usar o fentanil, né? Ai, Um efeito colateral aqui que a literatura não descreve tanto quanto a nossa prática observa, né? Principalmente em crianças menores, né? Acho que quanto menor a criança, maior o risco. O que a gente mais teme é a rigidez torácica, por conta da infusão rápida do fentanil. E aqui, né, a gente tá fazendo uma sequência para entubar, então a gente tá fazendo infusão ali na mão, né, na seringa na mão. Então, a gente é descrito, né, quando for usar o fentanil, tentar fazer um bolus lento, mas nem sempre esse bolus lento ele consegue ser assim tão controlado, né? é difícil. Na mão ali, né, controlar. É meio complicado aqui. É complicado. Diferente de quando a gente vai instalar numa bomba de infusão, por exemplo, que com certeza não é o que a gente vai fazer nesse tipo de situação, né? Então aqui pode haver a rigidez torácica, que é aquela situação bem difícil que a gente não consegue nem ventilar a criança, né? A gente já viveu. E lembrar de que se acontecer essa situação, existe o reversor, né? Que aqui existe o naloxone pra gente fazer, que é 0,1 miligrama por quilo. A gente pode repetir aí mais ou menos a cada 2, 3 minutos até que ele faça o efeito desejado, né? Que é de reverter essa rigidez. Você tem duas opções, né? Que podem te ajudar nesse momento de rigidez torácica. Ou você tenta reverter, ou Você tenta bloquear. ou você faz o bloqueio. Só que a questão é que às vezes o paciente não está adequadamente sedado, né? Então, se eu bloquear ele assim, às vezes não vai ser o mais ideal. Então, aí tem que avaliar na hora se o paciente está sedado, ou você faz uma sedação e depois faz o bloqueio. Mas o melhor é evitar essa situação, né? Mas se você bloqueando também, você garante que você vai melhorar a rigidez torácica, né? Sim. Então não é que não pode usar o fentanil na sequência rápida na pediatria, né? Pode usar. Inclusive, a gente já teve que usar em momentos meio obrigatórios, né? A gente prefere outras drogas, mas aqui vivemos, por exemplo, a pandemia do Covid-19, né? Onde aumentou a demanda por essas drogas e aí tinha dia que era o que tinha, né? E a gente tinha que usar o que tinha. Então, assim, pode usar. Não é... A gente acaba tendo a prática, mas muitos serviços utilizam o fentanil como rotina. Até de rotina, né? Então, isso aí acho que vai um pouco da escola, um pouco da opção também, né? E saber o que fazer em caso de efeitos importante adversos. É saber o que pode acontecer e como tratar, né? Tá, então depois da pré-medicação, qual é o quarto P? O quarto P, então, seria a paralisia com hipnose. Ou seja, é a parte da medicação mesmo, né? E aí, então, eu gosto de incluir aí a analgesia, que aí entraria, então, ou o fentanil e como opção, o fentanil que a gente utiliza bastante, geralmente a gente acaba utilizando, que seria a ketamina, né? Que a ketamina, então, teria um efeito tanto analgésico como hipnótico, né? Então, é uma medicação muito boa que a gente utiliza bastante. Qual a dose? 1 a 2 miligramas por quilo. Isso endovenoso, porque muitas vezes você pode utilizar intramuscular também, e aí a dose precisa ser um pouco maior, né? Aí é descrito de 3 até 5 miligramas por quilo, para você conseguir uma analgesia, uma sedação melhor, né? Intramuscular já é uma situação difícil você entubar, né? Nunca é bom, mas às vezes pode precisar. Até uma coisa que até eu esqueci de falar na parte do preparo, né? Que você prescreve as medicações, né? A parte médica, mas também tem a parte do restante da equipe que pegar um acesso, né? Um acesso periférico aqui de preferência, e até se a gente não conseguir um acesso periférico, é interessante ter um acesso intraósseo mesmo, né? Porque, tudo bem, a gente pode fazer algumas coisas intramuscular, mas se tem alguma intercorrência, né? É interessante a gente ter um acesso aqui. Aí tem que pesar e pensar, né?
avaliar ali Na hora, né? caso a caso se eu tento intramuscular ou eu pego uma intraóssea. Às vezes é mais seguro, né? Dependendo do caso, já pegar uma intraóssea e já garantir, né? Exato. Depende muito do serviço que você tá também, né? Mas assim, só falando então da ketamina, ela, como eu disse, tem um efeito analgésico, tem um efeito sedativo, mas ela usada sozinha, o efeito sedativo, hipnótico dela nem sempre é tão importante. Então, às vezes você faz, o paciente tem muito efeito dissociativo. Então, a gente vê muito isso, né? Você faz lá a ketamina, começa a ver coisa, começa a ver duas pessoas, Começa a ver uns barata. bichos coloridos na parede. Então, é até interessante quando é criança maior que eles ficam falando essas coisas. A gente vê, é pura ketamina. Pode dar um pouco de nistagmo também, isso a gente vê bastante também. Então, geralmente, porque teoricamente se você garante uma analgesia e o efeito sedativo, então já daria para usar só a ketamina mais o bloqueador. Mas nem sempre esse efeito hipnótico da ketamina, ele Ele é satisfatório, né? Então é interessante a gente associar uma outra medicação hipnótica com a ketamina. Isso. Aí geralmente o que a gente faz muito é o midazolam, né? Você pode utilizar outras, né? Existem outras medicações aqui que têm sido mais utilizadas, por exemplo, o Precedex, né? Que aí a gente faz a combinação como é o nome? Ketodex e o Propofol também. O Ketofol. Ketofol também. Então, da ketamina é isso. Alguns efeitos bons da ketamina, que é interessante, ela ajuda na liberação, contra a liberação ali de grânulos de histamina. Então, ela tem um efeito broncodilatador. Então, é uma medicação interessante na intubação de um quadro de uma asma, por exemplo, né? E uma coisa assim de efeito colateral da ketamina, que é o mais temoroso aí, seria o laringoespasmo, né? Na verdade, a ketamina ela pode aumentar um pouco a cialorreia, né? Então aumenta a secreção. E aí pela secreção, o aumento da secreção, muitas vezes acaba levando ao laringoespasmo, né? Então é uma situação também igual a rigidez torácica, né? Que você não consegue ventilar, não consegue ventilar, e aí também pode ser resolvida com o bloqueador. A ketamina não tem reversor, então esse também é uma coisa de se pensar, né? Que mais? Acho que também lembrar nos casos de hipertensão intracraniana, né? Que a gente evita um pouco a ketamina. Isso antigamente era uma regra, né? Então todo caso de, sei lá, TCE ou qualquer dúvida de um aumento da pressão intracraniana, a ketamina era proscrita. Tem muito estudo aí que, na verdade, coloca a ketamina como uma possibilidade, mas na realidade a gente acaba evitando nesses casos aí, porque a gente sabe que a ketamina ela pode ser um pouco taquicardizante e pode levar ao aumento da pressão arterial e da pressão intracraniana, né? Então, assim, aqui nada é proibido ou obrigatório, né? Mas, assim, existem recomendações do que é preferível e o que a gente tem que evitar em algumas situações. Isso aí. O que mais, Matheus? Vamos lá, que tem bastante medicação aí para utilizar, né? A gente fala, não é só qual é o mnemônico que o pessoal fazia? Midaketarru. Não é só midazolam, ketamina e rocurone. Tem que pensar fora da caixinha e pensar em outras medicações, porque às vezes, dependendo do paciente, aquela medicação pode ser melhor para ele, né? Então, com relação a outro hipnótico que a gente utiliza bastante, é o midazolam, né? Que é um benzodiazepínico. Qual a dose? 0,1 a 0,2 miligramas por quilo. Isso. Mas a gente, às vezes, precisa um pouquinho mais. Eu geralmente já começo com 0,2, porque 0,1 miligramas por quilo você vai dar um efeito hipnótico muitas vezes leve, que a gente utiliza para, às vezes, fazer um exame. Como aqui você quer que o paciente esteja bem sedado, né? Claro que o aumento da dose vai aumentar os efeitos adversos. E um dos efeitos adversos, principalmente, é a depressão respiratória. Mas você vai entubar, então é um efeito adverso aí que não seria um complicador nesse momento, né? Agora, também tem que pensar que o midazolam pode ter muito efeito hemodinâmico. Aí sim, talvez
esse aumento da dose possa começar a repercutir hemodinamicamente, né? Ele é um potente depressor miocárdico, né? A gente dá uma ponderada aí nos casos de choque, principalmente. Principalmente se o paciente está chocado, aí pensar aí se você não tem outra opção, né? Mas enfim, ele tem um efeito hipnótico bom, tem um efeito amnésico e a gente utiliza nessa dose. E aí só tem essas questões de efeito de depressão respiratória, efeito hemodinâmico, né? Depressor miocárdico, principalmente quando associado com opioide, né? Que mais? Tem agitação paradoxal. Isso pode acontecer também. Que às vezes você faz o midazolam e aí o paciente começa a agitar, né? Ele pode ter esse efeito aí, que muitas vezes pode estar relacionado à dose, às vezes você precisa repetir para conseguir o efeito sedativo, mas é uma coisa que a gente vê também. E principalmente o paciente que já está usando, a gente vê muito isso nos pacientes que já estão intubando, já utilizando a medicação. Principalmente quem já está com uso dessa medicação contínua, né? Aqueles pacientes intubados, aí você faz o midazolam, ele parece que piora, tá mais agitado ainda, né? Enfim, ele pode ser utilizado EV e intramuscular também, e muitas vezes, nos casos que não tem acesso, que a gente utiliza bastante, é o intranasal também. Certo? Certo. Do midazolam é isso, né? Outra medicação? Propofol. Propofol também é uma medicação que eu gosto bastante, tem uma meia-vida rápida, né? Então, bem rápido assim ele passa o efeito. E tem um efeito hipnótico, um efeito sedativo muito bom. A dose a gente faz de 1 a 2 miligramas por quilo. E ele também tem um efeito assim no sistema nervoso, como efeito anticonvulsivante, e também ele tem efeito de diminuir a pressão intracraniana. Tá? Então, para alguns casos, casos de TCE ou algum tumor cerebral, é uma medicação... De hipertensão intracraniana no geral, né? É uma medicação interessante para você utilizar na intubação, né? Agora, tomar cuidado aqui dos efeitos adversos, principalmente ele tem muito efeito miocárdico também, cardiodepressor. E aí tem muito efeito hemodinâmico, o principal efeito é hipotensão. Então, se o paciente está chocado, já está hipotenso, não dá para ficar usando o Propofol. Até mais comparado com o midazolam. Sim. Porque o efeito mais hemodinâmico do midazolam é principalmente quando está associado com o opioide, né? Ele sozinho às vezes nem tem tanto esse efeito, mas o Propofol não. Acho que aqui a principal diferença quando a gente vai preferir mais Propofol seria principalmente nos casos de hipertensão intracraniana mesmo, né? Sim, ou, sei lá, às vezes o paciente está evoluindo com uma insuficiência respiratória, mas o hemodinâmico está estável, não tem nenhuma repercussão hemodinâmica, aí você pode utilizar também. Mas geralmente quando você vai entubar, assim, um paciente que está evoluindo com insuficiência respiratória, o hemodinâmico você também já está sentindo, né? Você já tem alteração de perfusão, então aí talvez não seja a melhor droga. Que mais? Dose do Propofol, então? Eu acho que eu tinha falado 1 a 2, né? Mas você pode chegar até 3 miligramas por quilo. Mas geralmente a gente acaba utilizando ali de 1 a 2 e aí você pode repetir também, né? Agora, só tomar cuidado também, geralmente a gente não utiliza ele como infusão contínua de uma maneira geral. Pode ser utilizado, a gente vê isso utilizando muito em UTI neurológica, né? Nesses casos, né, de hipertensão intracraniana. Mas nesse caso tem que pensar na síndrome da infusão contínua do Propofol, que é um efeito adverso aí dele, mas isso mais relacionado com a infusão com o tempo de uso. Aí você pode ter hipertermia, acidose, que são características dessa síndrome. Geralmente quem está usando vai fazendo os exames de controle, né? E tenta se deixar até 48 horas. Isso. Exatamente. Bom, próxima medicação, etomidato. Etomidato, tu conhece? Conhece? Nem eu, eu não conheço porque não tem. São poucos os serviços assim, que tem etomidato de uma maneira geral, né? Mas é uma medicação, assim, eu não tenho muita experiência, mas teoricamente é boa, né? A gente ouve falar. Ouvimos falar que é boa.
Mas pela descrição dela, realmente não tem efeito hemodinâmico e Tem uma ação rápida, né? Ação Que é o que a gente quer aqui. ação rápida, um bom efeito sedativo. Só aqui lembrar que a principal contraindicação do etomidato é para os casos em que há suspeita de insuficiência adrenal, né? Porque ele pode bloquear a produção ali dos glicocorticoides e aí nesses casos você pode piorar então o quadro de um choque para esse paciente. Então, na sepse, né, por exemplo, a gente vai evitar. Vai evitar na sepse. Que mais? Acho que dele é isso. A dose é de 0,2 a 0,4 miligramas por quilo e acho que é isso. Que mais? Por último, De sedativo, então, por último aí, tiopental. Também a gente não utiliza assim de maneira geral para intubação, né? Porque é uma medicação... sinceramente, eu também nunca usei. Nunca usei não, mas tem descrito. O que a gente utiliza mais o tiopental é quando você tem uma crise... Um mal convulsivo refratário, né? Refratário, né? Aí sim a gente acaba utilizando o tiopental, então ele tem um efeito anticonvulsivante, tem um efeito sedativo, a gente brinca que ele dá aquele reset no cérebro, né? Uhum. Mas ele tem, por conta disso, acaba dando muito efeito hemodinâmico, então por isso que eu acho que a gente acaba nem utilizando para sequência rápida, né? E sempre quando a gente vai utilizar também nesses casos de crises convulsivas, de um mal convulsivo refratário, a gente sempre precisa associar a droga vasoativa, que a PA vai lá no pé, né? Exato. É quase que junto. Vai tiopental e noradrenalina, né? Exatamente. Bom, acho que é isso, né? Deu para entender aí as drogas sedativas? Então tem várias opções. Então pensem no raciocínio, na indicação de cada droga e não fica só naquela, assim. Tem que pensar no paciente, na indicação de cada droga. Basicamente a gente vai tentar escolher alguma que não vai piorar o estado, né, do que ele tem naquele momento. Então, vamos pensar o que ele tem, o que seria melhor pra gente utilizar, tentando promover sedação e analgesia, né? Não sedação pura. Lembrar que dói, então vamos evitar isso daí. Exatamente. Depois vem a mãe perguntar, mas não vai doer? A gente não pode mentir, né? Ele vai falar que não, a gente tem que garantir isso pra eles. Então, vamos para a próxima fase, né? Depois de feita a sedação e analgesia, vamos para o bloqueio neuromuscular, certo? Certo. Então, aqui basicamente a gente vai ter duas classes de medicações, né? Que são os despolarizantes e os não despolarizantes, né? E o que é isso, né? O que é, professor? Então, só assim, muito resumidamente, né? Como é que vai acontecer, então, a contração muscular, né? A gente tem ali a junção neuromuscular, né? Vai ter ali um potencial de ação, vai liberar acetilcolina pelo neurônio, que vai se ligar àquele receptor nicotínico do miócito, né, da célula muscular. Vai abrir o receptor, vai fazer um influxo de sódio, que vai promover outro potencial de ação, que vai chegar até o retículo sarcoplasmático, que vai liberar cálcio e promover a contração muscular. Nossa, foi Uau! lá na bioquímica. Então aí, basicamente, é aí que essas medicações vão agir. Todos são nesse receptor nicotínico que está ali na célula muscular, né, no miócito. Então, os não despolarizantes é fácil, ele vai se ligar ali e vai impedir que tenha abertura do receptor, não vai acontecer nada disso. A despolarização. Não vai entrar sódio, não vai despolarizar, é isso, né? E agora, o que é esse despolarizante, né? Porque ele é agonista nicotínico. Então, como que ele é agonista do receptor, mas ele promove o bloqueio neuromuscular, né? Por isso que eu quis falar um pouquinho de como isso funciona. Então, basicamente, ele vai se ligar lá no receptor, vai acontecer tudo isso, vai ter a despolarização, só que ele não vai se ligar ali de boa, igual a acetilcolina, né? Ele vai ficar ali provocando bastante, vai cansar e vai ter uma despolarização mais importante, né? Que é a primeira fase da medicação. Aqui, basicamente, o principal, né, usado aqui é a succinilcolina, né? Sim. Dessa classe. E nessa primeira fase, onde pode até ter umas contrações naquelas fasciculações que a gente vê principalmente em língua, que é descrito, né?
E que quem usa até fala que monitora essa fase pela fasciculação, né? Que quando ela acaba, é porque entrou na segunda fase, que é a fase onde vai haver uma repolarização, mas aqui ela é parcial, ela é mais lentificada, então vai demorar um pouco. Então a acetilcolina vai conseguir se ligar ali, mas não vai conseguir fazer nada, porque basicamente o receptor está cansado, né, disso que aconteceu. Então, né, das despolarizantes é basicamente a succinilcolina que a gente tem. Então, ela age muito rápido, em 1 minuto no máximo ela já tá agindo, né? E dura muito rápido também, vai até uns 10 minutos mais ou menos o tempo de ação dela, né? Também não tem muita experiência. Você já usou, Matheus? Não, acaba não utilizando não. Mas tem muito, principalmente quem trabalha com adulto, que acaba utilizando a succinilcolina, né? E antigamente a gente evitava, né? Se tinha como rotina evitar a succinilcolina por alguns riscos dela, mas foi descrito aí que você pode usar também na criança com segurança. É descrito que pode utilizar, também não tem experiência, mas é descrito, né? Então aqui a dose seria de 2 a 3 miligramas por quilo. E quais seriam, né, esses efeitos colaterais? Acho que principalmente pode fazer hipercalemia, pode fazer rabdomiólise, né? Então a gente vai evitar principalmente em quem, por exemplo, sei lá, um renal crônico, que já tem hipercalemia, ou então num grande queimado, por esse risco de rabdomiólise. Pode aumentar o risco de arritmias também, né? Mas assim, teoricamente, quem não tem nada disso, a gente poderia usar. Sim. Não tem experiência. Vamos ficar com um bom e velho rocurônio, né? Aí vamos para outra classe, que são os não despolarizantes, que é onde todo esse risco não existe, né? Então aqui eles são puramente antagonistas nicotínicos, né? Eles só impedem que o receptor continue o seu trabalho. E a gente tem vários, né? Tem o atracúrio, tem o cisatracúrio, tem o rocurônio, tem o pancurônio, tem o vecrônio, tem vários aqui. A gente vai gostar, no uso na sequência rápida de intubação, dos que começam a agir rápido e passam o efeito rápido, né? Então o que a gente acaba preferindo aqui é o rocurônio, né? Ele vai começar a sua ação ali mais ou menos de 1 a 2 minutos, então é importante a gente lembrar que ele vai demorar de 1 a 2 minutos para agir. Então, nossa, apliquei o rocurônio e vou entubar. Calma, né? Espera ele agir. Isso é clássico, né? O pessoal muito afobado. Já fez. Vai. Não, né? Tem que dar tempo, né? Exato, se a gente está usando uma medicação, a gente vai esperar o efeito dela para a gente poder fazer o procedimento, né? Então espera, observa a criança, observa o drive respiratório, ele vai parar em algum momento. E aí é a hora, né? Você tem ali, você já se preparou, fez a sua pré-oxigenação, então você tem ali um período de uns 2 minutinhos de apneia para você fazer o seu procedimento com segurança, né? Então, a dose do rocurônio, né, que é o que a gente escolhe, então vamos deixar só esse aqui, é de 0,6 a 1,2 miligramas por quilo. Então, o que a gente costuma fazer 0,6, e aí se precisar pode repetir uma vez. Eu tenho feito cada vez mais já com uma dose, já começo com uma dose de 1 por quilo? 1 por quilo. Porque já tem um efeito mais rápido do bloqueio mesmo. Porque às vezes, quando a gente, pelo menos eu tenho essa experiência de fazer com 0,6, acaba precisando repetir, porque você não dá aquele efeito. E às vezes você vai perceber isso na hora que você vai lá endoscopar o paciente, aí começa a fechar. A fechar a via aérea, né? Você vê a prega vocal fechando. Então, enfim, se eu utilizar numa dose um pouco maior, ele vai ter um efeito mais prolongado, né? Mas, como você vai entubar o paciente, ele vai ficar ventilando, eu não vejo muito problema nesse efeito mais prolongado, a não ser que você não consiga entubar, isso aí pode ser um problema, né? Acho que aqui mais ou menos a gente meio que arredonda, né? Coloquem o que dá e arredonda a dose, mais ou menos, estando nesse intervalo, né? E até tem um reversor, né? Exato, mas porque eles... também não é uma medicação que tem... Não é muito acessível, né? A gente vê muito descrição de uso em centro cirúrgico, né? Que é o Sugamadex, né? Que ali é o que eles querem, né? Eles querem o bloqueio durante o procedimento e depois eles querem estubar. Então é mais usado, mas na emergência também difícil não acho muito disponível, não. Difícil. Mas é bom saber que existe. Mas aqui o bloqueador é muito importante, né? A gente já discutiu um pouquinho disso, mas não tenha medo do bloqueador, ele vai te ajudar, na maioria das vezes, na intubação e até mesmo, se precisar ventilar o paciente, na ventilação. Exato. Porque o ar vai passar de uma maneira mais tranquila,
Na hora que você ventilar, você vai conseguir expandir melhor esse tórax do Não paciente. tem aquela briga, né, do paciente com a ventilação. Então, nessa hora, principalmente do procedimento, depois talvez, né, na maioria das vezes a gente não precisa manter o paciente curarizado, né? Mas aqui, para a intubação, sejam amigos do bloqueador neuromuscular. Recado da aula, utilize bloqueador neuromuscular. A gente falou quando não vai utilizar. Mas quando tiver indicação, não tenha medo. Isso aí. Vamos pro quinto P, Matheus? Vamos. Ó, estamos chegando lá, hein? Daqui a pouco chega no 7. Bom, o quinto P vai ser o posicionamento da criança, né? Aqui também, todas as etapas são importantes, né? Mas aqui na criança é fundamental também, porque a posição da criança vai te ajudar muito na intubação, né? E a criança, lembrar que elas são cabeçudas, né? A proporção da cabeça em relação ao corpo é grande. Então, muitas vezes você vai precisar ali de um coxim, né? Para criança menor, geralmente a gente coloca aí o coxim na cintura escapular, né? Porque como a cabeça é grande... Para os bebês, né? Para os bebês, né? Aí eu preciso elevar minha cintura escapular para conseguir alinhar, a gente fala, né? Alinhar o lóbulo da orelha com o ombro, né? E aí isso tende a ser melhor, né? É claro que, né? É discutível, né? Pode depender um pouco da experiência e também, às vezes, se você se depara com uma situação que você não consegue intubar, às vezes você precisa mudar alguma coisa. E às vezes a mudança é da posição. Tirar o coxim, ou às vezes colocar um coxim mais alto. Então, isso não é uma coisa muito fixa, mas o que geralmente a gente vê é isso, né? Acho que aqui só colocar de experiência pessoal, né? Que acho que vale a pena a gente passar. Que eu, assim, particularmente tenho preferido cada vez mais entubar com um coxim muito baixinho ou sem coxim, mesmo os pequenininhos cabeçudos. E o que a gente vê é que a via aérea da criança ela já é mais interiorizada, né? Se a gente coloca um coxim muito alto, fica mais interiorizada ainda. Então, fala, nossa, a lâmina não tá alcançando. Às vezes não é o tamanho da lâmina, né? É o posicionamento da criança. Então, assim... Vai de pessoa para pessoa e é da sua experiência, mas a minha pessoal aqui é que eu tô preferindo menos coxinha. Bom, e para as crianças maiores, aí geralmente se você for utilizar o coxim, né? Aí o que é descrito é você utilizar, já colocar aqui na região occipital mesmo, porque aí a proporção do tronco é maior que em relação à cabeça, então a tendência é que a cabeça fique para trás. Então aí você colocando o coxim, isso vai conseguir alinhar, né? Então, geralmente essa posição no decúbito dorsal, né? Isso para essa posição, mas em alguns casos, e aí principalmente para adultos mesmo, né? E crianças maiores, né? Aí geralmente eu utilizo mais para aquelas crianças mais pesadas, assim, e bem grandes, que seria a intubação sentada, né? Com decúbito elevado, ou o que o adulto fala rampa, né? Porque nesses casos facilita o ângulo de visualização, né? Então, o que é descrito é você alinhar, né, o decúbito com a região aqui da cintura e aí deixar essa rampa nessa altura. E aí, com isso, você conseguiria ter uma intubação aí para esses casos mais tranquila, né? Sim. E aí o posicionamento também da cabeça, da cervical, né, que a gente vai fazer ali uma hiperextensão ponderada ali, né, para poder visualizar melhor. Isso. Às vezes ajuda ali no momento você fazer esse movimento, essa manobra para facilitar a sua visualização, né? E o Celic? Celic, o que é o Celic, né? É a pressão cricoide, né? O que é descrito do Celic antigamente era um dos passos da sequência rápida, né? Era um passo obrigatório, que era o P de pressão cricoide. Vê como as coisas mudam, né? Assim como a pré-medicação agora é avaliada se necessário, o Celic, o que aconteceu com o Celic? O Celic não é indicado, né? O Celic, então, seria uma pressão aqui na cricoide para você ocluir o esôfago para evitar a volta de material, né, digestivo do estômago para a via aérea e minimizar broncoaspiração, né? Isso não é indicado de rotina, tá? O que a gente faz muitas vezes é uma manobra da laringe para você conseguir facilitar a visualização
Então eu sempre falo, na hora que você for entubar, utilizar a mão esquerda também, né? Não é que você vai estar fazendo um CELIC, você vai só manobrar a via aérea para você conseguir muitas vezes visualizar, porque às vezes a via aérea pode estar um pouquinho mais lateralizada, ou mais anteriorizada, então você faz abaixa, né? Dá uma abaixadinha assim, utilizando a sua mão esquerda, e aí depois você pede para alguém segurar para você, e aí isso facilita seu ângulo de visualização e aí você consegue uma intubação também mais tranquila. Mas lembrar que isso tem que ser ponderado ali quando for necessário, não é para ser feito de rotina, né? Isso na verdade não seria o CELIC, né? O CELIC seria essa pressão cricoide para evitar a broncoaspiração. Isso não é indicado de rotina. Agora essa manobra da laringe ali você pode utilizar se for preciso, né? Se você não conseguir visualizar sem manobrar. Aí depois que você faz o posicionamento, você vai fazer então a intubação propriamente dita do paciente, que vai envolver a laringoscopia, né? Então, a laringoscopia, quando você vai segurar o laringoscópio, não vai segurar igual se fosse uma raquete, né? Segurar de uma maneira suave ali, para você conseguir ter uma destreza com o laringoscópio, né? E aí, na hora que você vai fazer a laringoscopia, introduzir a lâmina no lado direito da boca do paciente, e aí você vai empurrando a língua dele para a esquerda, e aí você tenta deixar a lâmina no centro, ou até um pouquinho mais para a esquerda da boca do paciente, para você ter espaço de visualização à direita. Isso é muito importante, né? A gente fala bastante para os residentes isso, né? Porque eles costumam colocar, eles até lembram de entrar pela direita, mas não desliza dali, né? Então, se você tem um espaço de nada, você não vai conseguir visualizar e não vai conseguir entubar. Então, é importante, você pega a língua, arrasta e tenta levar para mais à esquerda possível para abrir o seu campo de visão. Isso. E na hora de introduzir a lâmina também, usar a mão esquerda para conseguir abrir a boca do paciente. Porque se ficar tentando abrir a boca do paciente com a lâmina, você pode machucar, né? Então usa a mão e abre ali, e aí você consegue entrar com a lâmina de uma maneira... Puxa o queixinho, né? Não abram a boca da criança com o laringo, abram com a mão. Exatamente. Então tomar cuidado aí nesse momento. E uma coisa que eu sempre falo, que eu vejo às vezes, é que muitas vezes lá os residentes acabam utilizando aquela partezinha da lâmina do laringo para passar a cânula. E aí você tá lá, viu a via aérea e vai usar aquela... Quer encaixar ali, né? Aquela partezinha, aquele vão. Uhum. E aí utiliza aquela partezinha para passar a cânula para chegar lá. Não é para fazer assim, gente. Não. Porque aí você perde a sua visão. Você viu a via aérea, você não vai tampar ali. Você vai ter que ir diretamente lá, fazer um triângulo aqui, ó. A ponta tem que ir diretamente lá na via aérea, para você conseguir visualizar a cânula entrando entre as pregas vocais. Então, claro que às vezes, dependendo da dificuldade, você vai ter que passar um pouco ali, mas no geral você tem que ir direto com a cânula diretamente lá na via aérea. E outra coisa é não tirar o olho dali, né? Visualizou, primeiro, né, você pede o que você quer, às vezes você pode querer aquela sonda de aspiração que a gente deixou preparada, né? Você só levanta a mão e fala o que você quer que vão colocar na tua mão. Então, achou onde é para passar o tubo, não vai tirar o olho dali nunca mais, né? Achei! Me dá o tubo. Ih, não achei mais. Acontece. Acontece bastante, então é bom lembrar disso. Então, beleza, intubação feita, né? Agora vamos pro sexto pé? Vamos pro sexto pé. Certo. Então, agora vamos para a posição da cânula, certo? Com confirmação. Então, a gente vai usar aquela formulinha, né? Que a gente gosta bastante em pediatria de ter conta para fazer. A gente vai usar normalmente, né, 3 vezes o tamanho da cânula, que é aqui lembrar que é o tamanho da cânula que seria ideal para aquele paciente, né, que a gente já calculou ali no começo. Por que eu falo cânula ideal, né? Porque às vezes a gente, por algum problema ali, por alguma obstrução, por alguma coisa, a gente acaba tendo que usar uma cânula menor do que seria ideal para aquela criança. Só que o comprimento dela, né, ela é conforme ali mais ou menos a idade, então a gente vai usar com 3 vezes o tamanho da cânula ideal. Por exemplo, uma criança que seria uma cânula 4, mas tinha um edema de via aérea que eu precisei passar uma 3,5, eu vou usar 3 vezes 4, né, ali 12 para a gente poder fixar, né? E a gente deixa essa marcação da fixação, que tem escrito ali na cânula, né, no lábio superior, né? A gente já deixou preparado a fixação antes também, né? Certo.
E aí, bom, vamos confirmar. Essa é importante a posição, porque sempre vejo, às vezes vai entubar, se empolga, conseguiu entubar, enfia a cânula. Coloca inteira. É bom lembrar que não vai deixar ela inteira, né? E o adulto geralmente tem a marquinha, né? Da onde vai colocar. A criança não. Não. Até tem a marquinha lá na Tem a cama. marquinha, mas nem sempre a gente vai usar aquilo, né? Exatamente. Então, como que a gente vai saber que o tubo tá no lugar, né? Primeira coisa, seria interessante, né? Aquilo que a gente falou, ter visualizado bem, entrar na via aérea, né? Se você viu passar, provavelmente está lá, mas como é que a gente vai confirmar, né? O padrão ouro aqui seria por capnografia, né? Então, se a gente tiver esse dispositivo disponível, a gente vai ver lá a curva do capnógrafo. Outros mecanismos, né? A gente pode ali também ver aquela névoa, né? Aquele vaporzinho na expiração no tubo, uma coisa que a gente usa bastante. Mas pode confundir também, né? Então, tomar cuidado nisso aí, porque às vezes pode voltar um pouco de ar do estômago também, então nem sempre, não é 100% das vezes. É claro que a névoa pulmonar, geralmente, ela é melhor, assim, mas... Pode acontecer. E a ausculta, né? A gente vai auscultar. A gente sempre começa escutando o estômago, né? Faz a gástrica primeiro, que se tiver ali, a gente já vai saber. E depois a gente ausculta o tórax bilateralmente, né? E aqui a gente tem que lembrar que para levar em consideração o exame físico prévio do paciente, né? Porque aqui a gente vai auscultar dos dois lados, principalmente para ver se está simétrico, ver a expansibilidade, se está simétrica. Quando a cânula fica seletiva, né? Ela tende a ir mais para o lado direito, por conta do brônquio direito ele ser mais curto, ser mais verticalizado, enfim. E aí você tá achando, por exemplo, eu tô com a ausculta maior à esquerda do que à direita, mas eu intubei o paciente que tava com derrame pleural à esquerda, gigantesco. Então, a ausculta já tava assim, ela não vai mudar só porque o paciente tá entubado, né? Então, levar isso em consideração, tá? E fazer o resto de tórax, né? Então, a gente vê ali, a gente tenta colocar ali entre o segundo e o terceiro espaço intercostal a cânula na criança, né? Acho que é isso, né? Da posição. Então, posicionamos, que é o sexto P, né? Ao quinto P posicionamos a criança, sexto P posicionamos a cânula. Fixou, né? Fixamos a cânula, pelo amor de Deus, né? Não adianta, entubei. Já era. Não vai... Fixa lá primeiro, depois comemora. A gente fala, né? Geralmente ali alguém vai te ajudar com a fixação, mas você faz aquela pressão ali do tubo no céu da boca, né? No palato da criança, para ele não sair do lugar, pelo amor de Deus, você só solta quando ele estiver fixado. Sétimo P, Matheus. Vamos pro sétimo P. Vai acabar. Bom, o sétimo P é o final, que é o pós-intubação, né? Então não adianta só intubar, depois começa um outro passo aí, pós-intubação. O que você vai fazer? Tem todos os cuidados pós-intubação. Então, colocar o paciente no ventilador, que aí é outra aula também de como você vai ajustar os parâmetros iniciais, né? Se não fez a radiografia já no começo para confirmar, você vai precisar dessa radiografia em algum momento. E lembrar de, como você já prescreveu antes, já deixar a sedalgesia contínua para aquele paciente. Contínua ou não, alguns tem protocolos aí que não é contínuo, mas tem que ter alguma sedalgesia para esse paciente aí, que ele vai receber, porque o tubo lá ele vai continuar doendo, né? E ele precisa ter uma sedação ali. Não é proibido ele acordar, abrir o olho, se mexer um pouco, mas precisa ter uma sedação, uma analgesia para ele, para conseguir ficar ali sem dor, né? E acho que é isso. Acho que é isso. Acabamos? Então aqui só é importante lembrar, né, que a sequência rápida, embora ela envolva medicações, não é só isso, né? A gente viu que tem todo um preparo, uma série de procedimentos, ela só acaba depois que você estabilizou a criança. Então, não é só entubar, né? Então, lembrar, os 7 P's acho que ajuda bastante a gente a conseguir lembrar, né, essa sistematização que a gente tinha falado já no outro episódio por aí, né? Então, esses mecanismos que a gente tem para ajudar a nossa memória, né? Somos humanos ali, pra gente não esquecer do que é importante, né? Com certeza. E sempre quando a gente às vezes vai discutir esse tema, sequência rápida, aí o pessoal já começa a falar medicação. Opa, não! Aqui a gente viu que ela começa muito antes e termina muito depois, né? E são passos fundamentais aí para você ter uma intubação
de sucesso. De sucesso. Então, lembrar também que a sequência rápida de intubação, ela se chama rápida, porque tudo isso aqui pode ser feito de uma maneira rápida, sistematizada, mas não precisa ser afobado, não precisa ser de uma maneira ansiosa, né? Não precisa ser correndo. As coisas podem ser feitas de uma maneira rápida e calma, né? A melhor coisa é você ter calma na intubação. Então, tenha calma. Você já sabe todos os passos. E aí, tendo calma, fazendo todos os passos certinho, a chance de você acertar é muito grande. E depois desse episódio, assim como a sequência rápida foi um sucesso, você vai ter sucesso. E o episódio também foi um sucesso. Só sucesso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Estamos preparando aqui vários temas interessantes aí, principalmente para emergência pediátrica. Deixem a sua opinião, que temas que vocês gostariam. Deixem nos comentários. Dá o seu feedback aí pra gente. Então, se tá sendo interessante para vocês o que a gente tá falando aqui, se tá te ajudando com a sua prática aí na emergência pediátrica, comenta aí pra gente, né? Curte. Dá o curtizinho. Ativa as notificações para vocês receberem, né? Toda terça-feira tem episódio novo. E compartilhe o vídeo também com outras pessoas para que o conhecimento possa chegar para várias pessoas. Então é isso. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.